Creio que você deve conhecer a expressão nem tudo que reluz é ouro, não é verdade? Então algo pode reluzir, pode brilhar, pode ter uma aparência dourada, mas não ser ouro. Da mesma maneira, nem todo interesse pelos assuntos espirituais, pela palavra de Deus, pelos rituais religiosos, indicam que a pessoa de fato está agradando a Deus. É possível ter um desejo por conhecer a Bíblia, uma busca por saber o que Deus diz em sua palavra, manifestar até alguma alegria nas atividades religiosas, ser devoto dos rituais religiosos e mesmo assim não estar agradando a Deus. Não estar adorando a Deus da forma que de fato Deus se agrada. Esse era um problema muito sério com o povo de Deus no Antigo Testamento. Várias vezes os profetas advertiram em relação a isso. Foi algo também que o Senhor Jesus Cristo, em sua época, várias vezes advertiu os religiosos de seu tempo quanto a esse risco de ser um religioso até, em certo sentido, com devoção, manifestando uma certa devoção, manifestando uma assiduidade na prática religiosa, de impressionar as pessoas, de passar uma aparência de justiça e não estar agradando a Deus. Um dos textos que destaca isso no livro de Isaías está no capítulo 58, nos versos 1 e 2, que nós leremos e explanaremos hoje. O profeta Isaías, em vários momentos, atacou este mal no povo de Israel. E aqui no capítulo 58, novamente, ele volta a tratar disso com os seguintes termos. Isaías 58, 1 e 2. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a sua voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça e não deixa o direito de seu Deus, perguntam-me por sentenças justas. Têm prazer em se aproximar de Deus, continuando no verso 3, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Vamos orar. Senhor nosso Deus, carecemos de Tua graça para termos uma compreensão correta e, acima de tudo, uma devoção sincera para obedecer a Tua palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo opere isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nem toda prática religiosa, mesmo sendo contínua, agrada a Deus. Nesse texto aqui, Deus desafia o profeta a denunciar o pecado do seu povo. Lembrando que Isaías profetizou para o povo de Judá e de Jerusalém entre os séculos oitavo e sétimo antes de Cristo, entre 740 a 686 antes de Cristo. Ele tinha como base a cidade de Jerusalém, advertia aquele povo a confiar exclusivamente em Deus
E uma das maneiras que o povo demonstrava sua falta de confiança exclusiva em Deus era com uma religião ou na prática religiosa que não era sincera. O capítulo 58 inicia a terceira e última sessão desta segunda parte de Isaías. O livro de Isaías pode ser dividido em duas partes, duas grandes partes, uma de 1 a 39 e depois de 40 a 66, e esta segunda parte, de 40 a 66, em outras 3 sessões, de 40 a 48, de 49 a 57 e de 58 a 66. Inclusive, nesta segunda parte, há um refrão que faz a divisão da primeira para a segunda e da segunda para a terceira parte, que é exatamente o último versículo aí do capítulo 57, verso 21. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Se você voltar ao capítulo 48, verso 22, que é o fim da primeira sessão, você tem exatamente o mesmo versículo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. O capítulo 58 é um discurso completo, é uma unidade de um discurso completo que inicia com uma ordem de Deus para o profeta e termina mostrando então que aquilo que foi dito lá no final do verso 14, porque a boca do Senhor o diz. Então, entre a ordem de Deus e esta frase final, dizendo que foi Deus quem disse isso, nós temos aqui uma poesia profética. Nós percebemos que é poesia em virtude da técnica do paralelismo poético, muito comum no Antigo Testamento, e do uso de linguagem figurada, muito recorrente aqui no capítulo. Apesar de ser uma unidade completa, nós vamos abordá-lo em partes, por conta do tempo que nós temos, que não permite abordar o capítulo todo, mas também de poder explorar melhor, com mais profundidade, o que o texto diz, cada subseção do texto. Nos versos 1 e 2, nós temos uma ordem que é dada ao profeta e uma acusação geral contra o povo de Israel. A acusação fala de uma prática religiosa, uma prática ritualista, uma manifestação de interesse por Deus, mas sem a devida obediência. A religião sem obediência a Deus. A prática religiosa, a ritual religioso, a culto religioso, mas não há obediência a Deus. A partir daí, esta acusação é especificada, tratada com mais especificidade e também exemplificada em 2 práticas, uma delas mais elaborada, que vai dos versículos 3 a 12, que é a do jejum, e outra mais resumida nos versos 3, 13 e 14, que é a do sábado. A parte do jejum, após um diálogo do povo com Deus, que nós lemos a primeira parte, o povo perguntando a Deus, por que o Senhor não faz caso do nosso jejum? E Deus respondendo, esse daí não é o tipo de jejum que eu ordenei que vocês deviam fazer parte, que vocês deviam praticar, melhor dizendo. Isso é feito através de 3 perguntas, e essas 3 perguntas contrastam a prática do povo com a ordem de Deus de como deveria ser a adoração correta através do jejum. E então nós temos o resultado se o povo fizesse a prática correta, aí nos versos 8 e primeira parte do 9. Depois Deus volta a tratar com condicionais que mostram o modo correto de adorar e novos resultados. Então, nessa parte do jejum, nós temos essas subseções, onde Deus então faz o contraste entre o que é e o que deve ser e apresenta o resultado de se vocês fizerem o que é correto, o que é que vai acontecer com vocês. E a última subseção trata exatamente do sábado, seguindo essa mesma sequência de condição e o resultado se fizerem o que é correto. Então começa com uma ordem de falar e falar alto.
grite a plenos pulmões. Na linguagem original é grite de sua garganta. E a ideia aqui é não fale apenas com os lábios, certo? Não fale assim baixinho, movimentando apenas os lábios. Não, tire o som da garganta, fale bem alto mesmo, grite mesmo. Não poupe sua voz, a expressão não detém essa. Não poupe sua voz, não tenha pena de sua voz, não tenha medo aí, parafraseando, de criar calos vocais. Não tenha medo disso, Isaías. Fale bem alto, grite mesmo, fale bem alto com este povo, erga a sua voz como uma trombeta. Trombeta aqui seria o chofar, aquela trombeta feita de chifres de animais, que era utilizada para dar um recado para toda a cidade, para chamar a atenção da cidade quando algum perigo estava acontecendo. Então nós temos essa ordem. O modo da ordem é esse: fale alto, não poupe sua voz, tire o som lá de dentro, carregue bem aí nos pulmões e fale bem alto, como se fosse uma trombeta soando, para que todo mundo possa ouvir. Por que será que deveria falar alto? Por que essa ordem aí de falar alto? Creio que uma razão é a seguinte: o contexto aqui fala, como eu já disse, de um povo religioso, de um povo que tinha uma prática religiosa assídua, mas que não era obediente a Deus. Quando nós desenvolvemos hábitos religiosos, por exemplo, vir à igreja, é um hábito religioso. Quando nós desenvolvemos esses hábitos religiosos, nós temos a tendência de não ouvir quando o nosso pecado é mencionado, porque nós achamos que está tudo bem. Nós estamos vindo à igreja, nós estamos frequentando a igreja, eu sou assíduo na igreja, eu já fui até batizado, eu participo da ceia, eu cumpro todos os rituais. Então isso aí que estão falando desses pecados não é comigo não. Pode ser com outros que quase não vêm à igreja, ou que nem pisam aqui, que talvez nem foram batizados, nem participam da ceia. Eu acho que é com eles, mas comigo não. A prática religiosa muitas vezes ensurdece a gente, deixa a gente surdo para os desafios de Deus. Então eu creio que é por isso que Deus está dizendo para Isaías, fala bem alto, grita mesmo, que é para esse povo que é religioso, que acha que está tudo bem, que acha que está me agradando, que eu quero que eles saibam que não estão me agradando não. Apesar deles estarem fazendo o que eles estão fazendo, eles não estão me agradando. Então fale bem alto, que é para eles ouvirem, para ver se destampa o ouvido deles e eles conseguem prestar atenção nisso aí que você está dizendo. Depois de dizer o modo como a mensagem deveria ser dada, alto e bom som, ele diz o conteúdo, o que deveria ser falado. Anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. É para o meu povo que você vai falar, Isaías. Você não vai falar para os de fora. Você não vai falar para os pagãos. Você não vai falar para quem não é meu povo. Não, você vai falar para o meu povo. É a casa de Jacó. Isto é o povo de Israel. O povo com quem eu fiz uma aliança. O povo que eu escolhi. Esse povo que se chama pelo meu nome. Esse povo que diz que é meu. Esse povo que mora aí em Jerusalém, que vai ao templo, que oferece os sacrifícios. É para esse povo aí que você vai falar. E você vai denunciar os seus pecados. Você vai tornar conhecido, declarar a transgressão, a rebelião deles, os pecados deles contra mim. Esse povo está me adorando, esse povo vai para o templo, esse povo jejua, esse povo cumpre os rituais e está cego e surdo para os seus próprios pecados. Continua pecando, me adorando, pecando, me adorando, pecando, me adorando,
Por isso você vai falar bem alto e vai denunciar o pecado do meu povo. Então é uma reprimenda, uma ordem para o profeta para trazer uma denúncia, uma reprimenda ao povo. E aí no verso 2 há uma acusação geral que depois será especificada. Mesmo nesse estado, que estado? Estado de estar em transgressão, estar em rebeldia contra mim, de andar nos seus pecados, de estar me desobedecendo. Mesmo nesse estado, eles me procuram dia após dia, continuamente, habitualmente, constantemente, nessa situação de rebeldia e de pecado, eles me procuram. A palavra procurar aqui é a ideia de consultar, de saber, de querer saber o que Deus diz. O que a Bíblia diz sobre isso? Na época, então, o que Deus diz sobre isso? Iriam procurar Isaías e dizer: o que é que Deus tem a dizer sobre esta situação, hein? E sobre esse meu caso, esse problema que eu estou passando, o que é que Deus diz, hein? E sobre nós, qual é a orientação de Deus para nós? Então, essa ideia de querer saber, conhecer a revelação de Deus. E hoje, então, querer conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir as pregações, estudar a Bíblia, talvez até memorizar a Bíblia. Então, mesmo nessa situação de rebeldia, nessa situação de pecado, esse povo está lendo a Bíblia, está indo atrás da Bíblia, está estudando a Bíblia, está indo para conferências, está fazendo cursos bíblicos, continuamente quer saber o que diz. Outro sentido da palavra consultar é adorar. Eles estão me adorando, eles vêm para os cultos, eles se assentam nos cultos. Então, mesmo estando aí pecando, me desobedecendo, eles vêm para os cultos. E eles apresentam, ou aparentam, melhor dizendo, uma alegria em obedecer, mas de fato não obedecem. Aí vai dizer: tem prazer em saber os meus caminhos. Quando eles então vêm, que escutam uma boa pregação, uma pregação que explica bem a Bíblia, aí eles ficam felizes. Olha, você viu que pregação boa? Você viu como ficou bem explicado? Agora eu entendo o que a Bíblia diz e tal. Eles ficam alegres, eles demonstram alegria, demonstram prazer em saber o que Deus diz. Talvez até se envolvam em discussões, em debates, para mostrar que de fato eles entendem as Escrituras, eles sabem o que as Escrituras estão dizendo. Eles se comportam, terceira frase aí no verso 2, como um povo que pratica a justiça. É assim que eles se comportam. Esse interesse deles em saber passa a ideia, dá a aparência, rapaz, esse povo é devoto de Deus mesmo. Olha o interesse deles por saber o que Deus revelou. Olha o interesse deles em conhecer o que o profeta tem a dizer. Olha como eles se interessam, olha como eles escutam, olha como eles perguntam, olha como eles se reúnem para saber. Rapaz, quanta devoção esse povo tem, como um povo que não deixa o direito do seu Deus. Agora preste atenção aí na expressão como. Eles se apresentam como. Mas não é isso. É só uma manifestação externa. É só uma manifestação sentimental, de interesse, de gosto, de achar bonito. Mas não praticam, não vivem. Perguntam-me por sentenças justas. Olha, eu quero saber a verdade. Eu estou com um problema, eu estou com uma coisa aqui na minha família e eu quero a verdade para saber como resolver. Eu quero o jeito de Deus para resolver isso aqui. Eu não quero outro jeito, eu quero de Deus. Mas, depois de conhecer o jeito de Deus, não, isso aí não praticam.
Mas o interesse, o entusiasmo, a maneira como apresentam, puxa vida, que povo fervoroso, que povo devoto a Deus, tem prazer em se aproximar de Deus, manifesta uma alegria, uma satisfação, uma felicidade em se aproximar de Deus. Mas o restante do capítulo vai mostrar que não agradavam a Deus. E não precisa nem ir para o restante do capítulo, o versículo 1 já disse, né? Denuncia o pecado desse povo. Não, mas espera aí, mas o senhor não está vendo? Como eles gostam de saber o que o Senhor tem a dizer, como eles vêm atrás de conhecer a tua palavra, de saber os teus ensinos. O Senhor não está vendo isso? Mas denuncia o pecado deles, porque isto é só aparência. De fato, o coração não está me adorando. É uma adoração com base no interesse deles. É uma adoração de pessoas, então, que estão manifestando interesse por mim, mas não estão me adorando do jeito que eu disse que é para ser. Estão me adorando para me manipular. Estão me adorando para que eu faça a vontade deles, para que eu proporcione o que eles querem. A adoração deles é como uma barganha comercial. Eles me adoram e, em troca, querem que eu satisfaça os seus desejos. Aí, isso não é adoração, isso é comércio. Isso não é adorar a Deus. Isso é tentar barganhar com Deus. Isso é tentar manipular Deus. Você percebe isso no verso 3. Quando ele diz, ai Senhor, a gente está aqui jejuando, o Senhor não está vendo não? O Senhor nem faz conta do nosso jejum? Como é isso? Então está claro aqui, que nessa pergunta deles, eles estão cumprindo o ritual, para que Deus lhes dê alguma recompensa. Há uma manifestação de pessoas que agem, que aparentam, que falam, que se alegram com o que é de Deus, mas não são de fato pessoas de Deus. E aí a gente lembra do que Jesus disse em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então nem todo que confessa, Deus é meu Senhor, Jesus é meu Senhor, Ele é o meu Deus, e tal, e se envolve, é ativo, diz, nem todos vão entrar no reino dos céus. E Jesus acrescenta naquele texto, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Uma coisa é eu adorar a Deus fazendo a vontade de Deus, porque é a vontade dele, ele manda. Outra coisa é eu adorar a Deus para que ele faça a minha vontade. Quem é o Deus aqui? Note bem, quando eu adoro a Deus para que ele faça o que eu quero, quem é que está sendo adorado de fato? Quem é que está sendo adorado? Eu. Só isso. A religião é um meio, é um instrumento para eu conseguir o que eu quero. Não é um ato de fé e obediência a Deus. Não, é a vontade dele, eu faço. E a bênção é obedecer a ele. Essa já é a bênção. Então, era esta a religião do povo de Israel. Agora, esse texto, esses 2 versículos, nos alertam para o risco de associar
vida religiosa com pecaminosidade. Um risco sempre presente de associar vida religiosa, prática religiosa, frequência aos cultos, ler Bíblia, orar, adorar, cantar, de associar isso com uma vida de pecado. De ter a religião lado a lado com uma vida de desobediência a Deus e achar que está tudo bem. E achar que está tudo ok. Por que que isso acontece? Uma razão por que isso acontece é a divisão que muitas pessoas fazem entre religião e minha vida. Religião é uma coisa, minha vida é outra coisa. Religião é uma coisa, minha vida particular, minha vida pessoal é outra coisa. Tem nada a ver com a minha religião. Como se a vida e a religião estivessem em compartimentos estanques e o meu relacionamento com Deus não tivesse nada a ver com o meu comportamento nas outras áreas da vida. O meu relacionamento com Deus, então, a pessoa diz, não tem nada a ver com o jeito que eu trato minha família. Minha vida com Deus é uma coisa, minha vida com minha família é outra coisa. Minha vida com Deus é uma coisa, minha vida nos meus negócios é outra coisa. Isso aí não tem nada a ver. Religião é uma coisa, minha vida nos meus comércios é outra coisa. Religião é uma coisa, minha recreação, minha diversão é outra coisa. Fazer então essa divisão entre a vida religiosa e a vida pessoal. Essa divisão se caracteriza por uma secularização da religião. A prática religiosa, então, não é algo a ver com Deus. A prática religiosa, para algumas pessoas, é um departamento da vida, como qualquer outro. E não tem nada a ver diretamente com algo sobrenatural, com um Deus. É como se a pessoa tem uma religião, mas não tem Deus. Ela tem uma religião, mas não tem Deus. Ela tem uma religião porque é bom ter uma religião. Dá um certo bem-estar psicológico, ajuda então na autoestima da pessoa, dá um certo ânimo, possibilita um meio de comunhão agradável, relativamente seguro, com pessoas boas, com pessoas honestas. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Há um segmento da teologia que surgiu no século passado, segunda metade do século passado, chamado teologia da morte de Deus. É interessante porque é uma contradição de termos, né? Teologia é o estudo de Deus. E aqui é um estudo de Deus, mas que acredita que Deus morreu. Então, uma teologia da morte de Deus. E quando eu, aluno, estudava esse assunto, um dos livros-textos disse, é muito interessante. Estes teólogos falam da morte de Deus, mas em nenhum momento eles falam da morte da igreja. Em nenhum momento eles falam da morte da religião. Para eles, Deus morreu. Não existe mais Deus. Mas a igreja deve continuar existindo. Mas a religião deve continuar existindo. Por quê? Porque o homem não consegue viver sem uma religião. Quando ele não tem uma religião de cunho sobrenatural, ele vai ter uma religião secularizada. Ele vai fazer de alguma outra coisa da vida a sua religião. Ele vai fazer, por exemplo, de sua fidelidade política, por exemplo, a sua religião. De sua torcida esportiva, sua religião. Aquela devoção, aquele compromisso absoluto com Deus é transferido para a política, para um projeto social, para uma torcida esportiva, mas ele ainda mantém ares religiosos, compromissos absolutos, devoção, certa esfera de comunhão, de envolvimento com pessoas, certos rituais, ainda é mantido. Então essa é a secularização da religião.
Para alguns, a igreja, o culto aqui, é como um show. Não, eu vou lá, eu nem creio em Deus muito, mas eu vou lá, porque eu me sinto bem. É um tempo assim agradável, sabe? Eu esqueço os problemas, eu volto até melhor para casa. O culto se torna terapêutico. É uma terapia. É como ir a uma sessão de psicanálise, um pouco mais barato talvez, mas é como ir a uma sessão de psicanálise ou de qualquer outra área aí, que me ajude a melhorar. Mas não tem nada a ver com Deus, com algo sobrenatural. Não, eu vou lá. Eu fui lá triste, saí alegre, fui lá desanimado, saí animado, eu recarrego minhas baterias, é isso. No livro de Ezequiel, no capítulo 33, Ezequiel vai viver gerações depois de Isaías, mas é interessante no capítulo 33, versos 31 e 32, que Deus diz assim para Ezequiel: Ezequiel, olha, as pessoas vêm a ti, elas te procuram, elas até saem nas praças chamando, vamos lá ouvir o profeta. Hoje é Ezequiel que vai pregar, rapaz. Ezequiel prega bem. Você já viu como ele prega bem as imagens que ele coloca nas profecias dele? Tem algumas vezes ele até faz um teatro lá com as profecias. Ele teatraliza as profecias. Bora lá ouvir que hoje é Ezequiel. Aí Deus diz: Ezequiel, não se engane não, viu? Eles vêm, com a boca professam muito amor, mas o coração, só quer saber de lucro. Aí no verso 32, para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor. É um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não colocam em prática. Essa é uma razão, essa divisão de religião em vida e seculariza a religião. Não, eu vou lá, rapaz, tem um pessoal que canta bem, que toca, eu gosto das músicas, eu me sinto muito bem. É por isso que eu vou para o culto. E Deus? E Deus? E seu relacionamento com Deus? E a palavra de Deus para corrigir sua vida? Sabe o que acontece quando a pessoa vem com esse propósito? Ela não escuta isso. Ela não escuta. Por isso que Deus disse para Isaías: grita, fala alto. Porque eles não foram com esse interesse. Eles foram com interesse terapêutico. Se houve terapia, ótimo. Se não houve terapia, ou dessa vez não deu certo. Pronto. Dessa vez a sessão não funcionou tão bem. Pronto. Mas não escutam. Um outro é um conceito pequeno de Deus. Eles acreditam em Deus, mas é um Deus assim. Olha, quer saber? Deus não está interessado na minha vida, como eu vivo, não. Deus não está interessado com quem eu durmo. Deus não está interessado do jeito que eu me visto. Deus não está interessado no meu olhar para uma mulher vestida de modo indecente, o que eu penso. Deus não está interessado no que eu vejo na internet. Deus não está interessado nisso não, rapaz. Deus tem coisa mais importante para cuidar na vida. Olha, vá para a igreja, dê suas ofertas e pronto. É isso que Deus quer. Agora, esse é um conceito errado de Deus. Que Deus pequeno é esse? E lembra do que Jesus falou, que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Lembra do que ele disse para Jeremias? Ele é Deus de longe e também é Deus de perto. Ele está interessado em toda a minha vida. Ele me quer todo. Ele não me quer só um pedaço. Outra razão, então, dessa divisão é esse conceito pequeno de Deus. De um Deus que está interessado em eu chegar aqui, cantar, falar, mas depois que eu sair daqui, ele vai se interessar nos próximos que chegarem. Eu acho que ele nem tem tempo nem cabeça para acompanhar todo mundo, saber de tudo, de todo mundo. Rapaz, que Deus é esse? O Deus das Escrituras sabe tudo e está interessado em tudo a nosso respeito.
Uma segunda razão, além a primeira, essa divisão, é encarar a religião como uma compensação por nossos pecados. Uma compensação que também funciona de duas maneiras. Primeiro, um desvio de atenção. Lá em Lucas, capítulo 20, verso 47, o Senhor Jesus Cristo condenando essa mesma falsa religiosidade, só que no seu tempo, ele então vai dizer dos fariseus: eles devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Então é a prática religiosa para disfarçar o pecado. Então a pessoa sabe que está errada. Ela acredita que tem um Deus, que Deus vê as coisas. Isso dói na consciência dela. Mas aí ela acha que se ela chegar na igreja, as pessoas não vão perceber, as pessoas vão prestar atenção mais na prática religiosa dela, vão prestar mais atenção no serviço religioso dela, e ela até consegue enganar sua própria consciência. Rapaz, lá em casa é quase um inferno lá em casa, é briga por cima de briga, e ninguém fala com o outro direito, ninguém perdoa ninguém e tudo. Mas na igreja eu vou, aí eu canto, aí eu participo. E aí a pessoa acha que está tudo bem. Ela acalma a consciência dela com isso. E acha que isso aí ficou resolvido. E muitas vezes até procura compensar. Faz da vinda à igreja uma espécie de quarta-feira de cinzas. Você sabe o que é a quarta-feira de cinzas, né? É a quarta-feira depois do carnaval. E por que ela é chamada de quarta-feira de cinza? Por quê? Porque nos primeiros dias do carnaval, a pessoa farra, e na quarta-feira de cinzas, antes, não sei hoje, mas antes, ia, confessava os pecados, jogava um pouco de cinza, né? E pronto. Tá resolvido. A farra foi perdoada. Para algumas pessoas, o culto religioso é isso. O devocional é isso. Eu sei que eu errei, eu fiz um bocado de coisa errada. Mas não tem problema não, rapaz. Eu faço umas orações. Eu vou na igreja, eu dou umas ofertas e pronto, equilibra, Deus passa uma borracha aí. Pronto, agora tá bem. Tá. Essa é outra razão porque as pessoas muitas vezes associam vida religiosa com pecado. Uma maneira de compensar. Lá em Isaías 29:13, Isaías já tinha dito, Deus já tinha dito: esse povo se aproxima de mim com a boca, mas os lábios estão... Aliás, com os lábios, desculpa, mas o coração está longe de mim. Mas a terceira e última razão é exatamente, eu acho que o caso condenado em Isaías 58, que é religião para o meu prazer. Religião para o meu deleite. Eu vou adorar a Deus do meu jeito. Não. Esse pessoal diz aí que eu não adoro a Deus, eu adoro a Deus sim. Mas eu adoro a Deus do meu jeito. Eu adoro a Deus da minha maneira. Isso é entre mim e Deus. Acabou. É do meu jeito. E Deus? Não, agora aí, se Deus quiser minha adoração, é assim. Se Ele não quiser, paciência. Mas se Ele quiser, é do meu jeito. Quem somos nós? Para determinarmos o jeito que é para Deus ser adorado. É Ele quem diz o jeito. As pessoas então querem os benefícios da adoração sem a responsabilidade, sem a obediência. Adoram buscando recompensa e não uma fé agindo em obediência.
Quais algumas destas recompensas? Mateus 6, Jesus fala, Mateus 23 também. Uma das recompensas muito sutis é o louvor dos homens. É agradar as pessoas. Ser religioso para que as pessoas vejam e não me ataquem, me aprovem, me aceitem. Todos nós temos necessidade de aceitação. Isso é fato. Todos nós temos uma necessidade de aceitação, de sermos aceitos. E essa aceitação é feita muito naquele nicho onde nós nos sentimos mais confortáveis. Por exemplo, um homem pode ser que no seu trabalho, no ambiente de trabalho, ele não é aceito. Mas quando ele chega em casa, a esposa e os filhos o abraçam, não, pronto, acabou, eu estou lá interessado no meu trabalho, se gostam ou se não gostam de mim, aqui em casa, ó, os meus filhos, a minha esposa me ama. Então pronto, naquele nicho ele é aceito, está resolvido. Algumas vezes, nós só encontramos esta aceitação num grupo religioso, numa igreja, numa comunidade religiosa, um pouco mais aberta, um pouco mais tolerante. Então ali nós somos aceitos, nós somos bem tratados. E eu acabo adorando a Deus por causa disso. E aí eu sei que se eu quiser ser bem aceito naquele grupo, eu tenho que ir para os cultos. Então o que eu faço? Eu vou para os cultos. Por causa de Deus? Não. Porque eu quero ser aceito. E se eu quiser ser bem aceito, eu tenho que me envolver em algum serviço lá, no louvor, na música, cuidar das crianças. Então eu vou fazer esse serviço. Por quê? Para Deus? Não. Eu quero conquistar a aprovação, a aceitação dos homens. Note que isso aqui não é adorar a Deus, é adorar a quem? A mim mesmo. Porque eu estou adorando para ter uma recompensa, que é a aceitação por parte das pessoas, a satisfação por parte das pessoas. E dentro disso também lembra do que é dito a Tiago, que é dito na carta em Tiago 4. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal para gastar nos vossos prazeres. Eu cumpro os deveres religiosos, eu sou religioso, porque eu quero que Deus abençoe a minha família. Rapaz, eu já vi quando eu me afasto da igreja, lá em casa tudo fica tão ruim, e aí dá tudo errado, e a vida financeira também fica toda atrapalhada. Eu já vi que meu lugar é aqui dentro mesmo. Mas não é por causa de Deus. É por causa do que eu ganho com isso. Deus merece ser adorado por ser Deus. Acabou. Essa é a verdadeira adoração. É isso que Deus está dizendo para Israel. Grita bem alto esse negócio aí. Fala bem alto. Porque esse povo está aí jejuando e fazendo isso e fazendo aquilo, mas não é por mim, não. É por causa deles mesmos. Isso aí eu não aceito. Isso aí não é me adorar. Por que que nós adoramos? Por que estamos aqui hoje à noite? Por que viemos a um culto? O que nos motiva? É Deus. E independente dele ter suprido ou não uma certa necessidade que eu tenho, independente dele ter resolvido ou não um problema que eu tenho, mas eu vou adorá-lo porque ele é Deus, acabou. E a minha bênção é adorá-lo. Se ele der outras bênçãos, amém. Mas se ele não der, a minha bênção eu já recebi. Foi agradar a Deus. E eu quero concluir com uma ilustração. Pense num pai que ama muito seus filhos. E aí ele faz um esforço extra, seus filhos são pequenos, e ele compra
um presente que lhe custou um pouquinho mais, que esticou um pouco o orçamento para dar para os seus filhos. E ele chegou e deu aquele presente. E ele viu o sorriso, a vibração, o entusiasmo daquelas crianças. Qual foi a recompensa desse pai? Não, eu dei esse presente porque quando eles crescerem, e agora eles não podem me pagar, mas quando eles crescerem, eles vão cuidar de mim. Você acha que o pai pensou nisso? Não. Qual foi a recompensa do pai? A alegria das crianças, acabou. Isso aí já pagou. Adorar a Deus é fazer pela alegria de Deus. Deus está olhando para a gente, está dizendo, está aí, estou gostando. É isso que eu quero que vocês façam. Então, poder saber que estamos agradando a Deus já é nossa recompensa, já é nossa bênção. Isto é adorar a Deus. Ele é tão bom que dá outras coisas além disso. Mas a verdadeira adoração é isso. Ela adora a Deus para agradar a Deus e não para receber agrado de Deus. Lembra? Deus disse para Isaías, fala bem alto para esse povo, que é isso que eu quero deles. Que eles me adorem, porque eu sou o Deus deles, e não porque eu vou agradar a eles. Amém.